Então vamos continuar aqui a partir da questão 5. Uma escola com mais de 500 alunos distribuirá 1.800 folhas de papel azul, 1.200 de papel verde e 3.000 folhas de papel amarelo. Cada aluno deverá receber o mesmo número de folhas. Número de folha de cada cor, de folhas de cada cor, e não sobrará nenhuma. Pergunta-se: quantos são os alunos? Muito bem. Então, já que a gente está procurando o maior divisor comum entre esses números aí, muito provavelmente esse também vai ser o número de alunos, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos abrir o Paint, né, e vamos seguir a nossa vida aqui. Vou só me ajustar na minha bela cadeira. Então, a gente está procurando o maior divisor comum entre esses valores aí, porque esse seria o número de alunos e também é o maior número que cada um desses valores aqui vai poder ser dividido, ou seja, acho que aqui é 600, né? Eu tinha olhado no final do outro vídeo, a gente tinha olhado para o 18, para o 12 e para o 30 e estava procurando qual é que seria o maior divisor que também poderia dividir esses números aqui. E aí aqui a gente sabe que é o 12 que é limitar, tá? Eu estou esquecendo desses dois zeros, na verdade não estou esquecendo, estou ignorando. E olhando só para os números aqui, sem esse 100 que está multiplicando 18 e nem esse 100 que está multiplicando 12. Então seria o 12 o nosso limite, né? No máximo poderia ser esse o divisor. Então 18, 12 e 30 seria o 6, né? Então multiplicando por esses dois zeros seriam 600 alunos. Mas, contando que a gente não sabe, como é que a gente faria? Pega lá e faz o... Não, desse jeito não, meu bem. Faz o 1.800, o 1.200. Devia estar fazendo menor, né? E o 30.000... Não é 30.000, é 3.000. Então o que a gente faz? Não importa o tamanho do número, a gente também vai fatorar isso aqui. Ou começar a dividir todos, né? Então a primeira tentativa nossa é o 2. Posso dividir todos por 2? Pode. Vai ficar um número pequeno, né? Se eu esquecesse esses zeros, mas não podemos. Vamos seguir aqui. Então 18 por 2 dá 9. Então aqui daria 900. Não vai ser tão difícil, né? Pensa que é 18 vezes 100. Aí divide os dois por... Divide aqui por... Só o 18 por 2 e daí multiplica pelo 100. O 12 é 6, né? Então bota os dois zeros aqui. Só lembrando que se tu dividir, se tu olhar isso aqui como sendo 12 vezes 100, esse 1.200, quando tu estiver dividindo por 2, tu não tem que dividir o 12 e o 100 pelo 2. Tu divide um dos dois, tu tem que escolher. Espero que eu não precise, por isso que fica 6 aqui vezes o 100, né? Dá 600. E o 3.000, a gente pega 30 vezes 100, que daí o 30 dá para dividir por 2, dá 15, e o vezes aí o 100 a gente mantém. Então, se tu tá acompanhando a minha resolução e é o jeito como eu faço essas divisões e tudo mais, tu já sabe o porquê que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô resolvendo desse jeito. Então, agora a gente vai olhar para cá. Eu posso dividir esses valores por 2? Pode, porque ele termina com 0, né? Se termina com 0 é um número par. Então tu pode dividir por 2 de novo. Então o que a gente vai fazer? Aqui o 9 eu já não posso usar estratégia, então vou usar o 90 vezes 10. Então 90 por 2, 45. Tá? E a gente está respeitando, está fazendo... Na verdade, esse não é nem o jeito certo, né, de fazer. O livro ensinou a gente diferente como determinar o maior divisor comum. Eu que estou fazendo assim, para agilizar um pouco o tempo, né? Se a gente fosse fazer do jeito que o livro mostrou, isso aqui ia demorar bastante. Mas a gente já sabe, né? Resolver do mesmo jeito que o livro
que o livro ensinou, então dá pra gente pular isso. Aqui 6 vezes 100, então o 6 dividido por 2 dá 3, e aqui eu boto os dois zeros, né? Ficaria 3 vezes 100 daí. 15 por 2 não dá, mas 150 dá. Então 150 daria 75. Ctrl Z, vamos botar aqui. 150 por 2, 75, vezes o 10. Lembrando que eu estou olhando para 150 aqui, que está multiplicando 10, que só está, que é a mesma coisa que esse zero na frente, né? Então, chegamos nisso. Isso aqui ainda dá para seguir dividindo por 2. Olha que maravilha. 450 por 2, como é um número par, 45 não dá, tem que ser o 450. Isso aqui dá 225. Demora. Se assim demora, tu imagina encontrar o maior divisor comum desses números aí, sem ser por esse método aqui. E o 300 dá 150. 150. E agora aqui o 750 vai dar 700, seria 350, então 375. Nossa, cara, eu achei que ia ser mais fácil, mas não vai ser não. Por quê? Porque agora eu não posso dividir por 2, posso dividir por 3, depende, vamos dar uma olhada aqui. Esses números é possível, 2 mais 2, 4, mais 5, 9, então 225 dá para dividir por 3. 150 dá para dividir por 3, porque daí é 50. E 375, 3 mais 7 dá 10, mais 5 dá 15, também dá. Então, nossa próxima tentativa vai ser o 3 aqui. Tentativa não, a gente vai dividir, né? Só esse 225 eu não sei. O 150 é 50, né? 3 vezes 50, 150. 375, 3 vezes 100 dá 300, 125. Nossa, que coisa linda. E esse 225 aqui, 3 vezes 3 vezes 9, isso dá para dividir por, bom, tá dizendo, né, 2 mais, se a gente somar esses números, isso dá 9, então indica que esse número aqui também pode ser dividido por 3. Então tá, se pode, vamos fazer essa conta, né? 225 dividido por 3. Tá, 3 vezes 7 dá 21. E aqui ficaremos, sobra 1. De fato dá para dividir por 3 mesmo. Então baixo o 5, tem que fazer essa divisão. Então 3 vezes 5 dá os 15. Então, não sei porque eu sigo fazendo, né? Quando a gente vê que acabou, porque não tinha por que eu seguir fazendo, mas eu fiz. Então isso aqui dá 75. Lindo, lindo. Coisa bela, né? 75. 75 dá para dividir por 3? Dá, né? Daria 25. 50 não dá para dividir por 3, nem 125. Então, por 2 não dá, por conta do 125 e do 75. Por 3 também não, então o nosso próximo palpite é o 5. Ó. Então, 75 aqui por 5, 18, não, que 18, 15, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 5, 25, 15 então. Estou chegando perto do final. Aqui dá 10. E aqui dá 25, né? 5 vezes 25, 125. De novo, aqui por 2 não dá, por causa desse número é ímpar. Por 3 também não dá, então vai ser o 5 de novo. Então aqui dá 15, dá 3,
10 dá 2, chegamos no final. E aqui deu 5. Por que chegamos no final? Porque agora, porque agora eu não tenho como seguir dividindo, né? Não tem um número que divida esses três aqui, então acabou por aqui a nossa tentativa. Que divida esses três ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum que a gente vai obter para esse número é a multiplicação desses valores que a gente obteve aqui. 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui vai ser 8, só esse pedaço aqui, vezes 3, mantém o 3 do jeito que tá, deixa quieto aí, e 5 vezes 5, 25. Então, o máximo divisor comum desses três números aqui vai ser 8 vezes 3 vezes 25. 3 vezes 25 dá 75, então é 75 vezes 8. 75 vezes 8. Certo? 5 vezes 8, 40. E aqui 7 vezes 8 dá 7 vezes 7, 49, 56, né? 7 vezes 8, 8 vezes 8, 64, 56, então dá 60. 56 mais 4, 60. Então, o máximo divisor comum entre esses três números é 60. Ou seja, se cada aluno tem que receber a mesma quantidade de papel colorido de cada uma dessas cores aqui, né, que eu já não lembro quais são, então significa que se forem 600 alunos, porque o problema diz que são mais do que 500, então a gente descobriu que o máximo divisor comum possível aqui desses três números é 600. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo dividir igualmente 1.800 folhas de papel, vamos dizer que seja branco, já não lembro, para esses 600 alunos. Eu também consigo dividir igualmente essas 1.200 folhas de papel aqui para esses mesmos 600 alunos, cada um deles vai ganhar a mesma quantidade de folhas. E eu também consigo dividir essas 3.000 folhas aqui para esses mesmos 600 alunos. Então, nos três casos, para esse número específico de alunos, eu vou conseguir fazer a divisão exata das folhas para cada um deles. Então, cada um vai receber uma quantidade de folhas. Vamos ver que tipo de folha é. Folha azul, verde e amarelo. Então, dessas 1.800 folhas, cada um desses 600 alunos vai receber 3 folhas azul. Dessas 1.200, ele vai receber 2 folhas verde, e dessas 3.000 por 600, ele receberia 5 folhas de papel amarelo, né? Azul, verde e amarelo, sim. Então eu encontrei um número que eu consigo fazer isso, né? E não vai sobrar folha nenhuma para ninguém, todos vão receber uma certa quantidade, porque a gente procurou um divisor que é comum para os três números. Ou seja, eu consigo dividir este número pelo divisor e eu vou ter uma divisão exata, né? Que nesse caso aqui é 1.800 por 600. É a mesma coisa que 18 por 6, que dariam 3 folhas para cada um. Bonitinho, exato. Da mesma maneira que eu consigo dividir 1.200 para esses 600 alunos e eu vou obter 2 folhas para cada um. Exato, né? De novo, não vai ser 2 folhas e meia, nem 3 e meia. Não, é 2 folhas. E também consigo dividir esse número de 3.000 folhas por 600, que vai resultar em 5 folhas para cada um. Então a gente achou um número que ele consegue dividir todos os três e dar uma divisão exata. Muito bem. E é isso, esse é o máximo divisor comum entre os três números. 600, que também é o número de alunos, né? Número possível. E nota que ela falou que a quantidade de alunos é maior do que 500, né? Cadê? Não, aqui no começo, ó. Uma escola com mais de 500 alunos. E por que essa informação importa? Porque se tu olhar para cá,
O que a gente tem aqui? Tem outros divisores também que dividem os três números igualmente. Por exemplo, o 2. O 2 divide esses três números aqui. Então, tu poderia dizer, a escola tem 2 alunos. 2 alunos, e cada um desses alunos receberia uma quantidade igual de folhas. Quantas folhas de papel de cada cor cada aluno receberia se a escola só tivesse 2? Bom, ele receberia 900 folhas do azul, do verde ele receberia 600, né? Azul, verde e amarelo. Então, do verde receberia 600 folhas cada um desses dois alunos, e do amarelo receberia 1.500 folhas cada um deles. Como o problema te garante, está te dizendo que são mais de 500 alunos, então tu vai buscar o máximo divisor comum aí para ver se esse valor ultrapassa os 500 alunos ou não. Se não ultrapassasse, a gente ia ter um problema, ia ter que falar, bom, não deu certo, lamento, mas não tem como essa escola ter mais de 500 alunos e tal. Enfim, e que cada um receberia a mesma quantidade, uma quantidade igual de folhas. Essa é a questão. Então, como ele falou que é mais de 500, a gente já vai procurar um número grande aí, né? E a gente está tratando de máximo divisor comum, então de qualquer jeito a gente ia puxar para esse lado, né? Muito bem, essa é a letra A. O que é a letra B? Quantas folhas receberá cada aluno? Agora eu já apaguei. Era 600 alunos, né? Então 1.800 dá 3 folhas do azul para cada um, 2 folhas do verde para cada um, e o amarelo é 5 folhas. Tá. Quantas folhas receberá cada aluno? Então, 3 mais 2 dá 5, mais 5 dá 10. Que legal. E aqui ele fez 3 azul, 2 verde e 5 amarelo. 10 folhas no total. Muito bem. Calcule o MDC de 4 e 8. Aqui, bom, vamos pegar esses dois últimos aqui que a gente não viu a resposta, né? 15 e 13, sem olhar. Qual é o máximo divisor comum aqui? O 13 é um número primo. O que isso significa? Que os únicos divisores dele são ele próprio e 1. E o 15 o divisor dele vai ser 1, 3, 5 e o próprio 15. Então, qual é que é o maior divisor em comum dos dois, né? Que tem em comum 1, não tem outro valor, né? O 15 não pode ser dividido por 13 e o 13 não pode ser nem dividido por 3 nem por 5, então o máximo divisor comum aqui vai ser 1. Já nesse caso do 12 e do 15, aqui sem a gente olhar, tá? Só para garantir que a gente entendeu isso daqui. Tu tentaria primeiro dividir os dois por 2, né? Posso dividir esses números por 2? O 12 até tu consegue, o 15 não. Então, a gente já parte para o 3. 12 por 3 daria 4 e 15 por 3 daria 5. 4 e 5, eu consigo seguir dividindo? Não. Não tem um número que divida tanto o 4 quanto o 5 e deu a divisão exata. Então, o maior divisor comum entre o 12 e o 15 vai ser o 3. Então, aqui vai ser 1 e 3. Tá aí as respostas. Que bom, a gente fez a cabeça, então deixa quieto. Quais os pares de números do exercício 6 são primos entre si? Tá aí, essa coisa de falar primo entre si é meio, né? Eu não sei, mistura com o conceito de número primo. Mas, enfim, né? Quem é primo entre si? Com certeza é todos que tem 1 aqui, né? Que o único divisor comum é 1. O 7 e o 5. Aqui o 18 e o 7. É primo entre si, porque o único divisor comum é 1. E a porcaria do 15 e do 13 aqui que a gente viu, né? E a cadeira se entregando. O número 8 e o número 25 são primos? São primos entre si? Olha, nem 8 e nem 25 são números primos, porque o 8 tem mais divisores, né? O 2 é um divisor do 8, o 4 também. Então ele falhou na base, né? Porque para ser um número primo,
ele só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Então, o 8 não é, o 25 também não, o 5 divide o 25, então também não é um número primo. São primos entre si, ou seja, o maior divisor em comum entre esses dois números seria o 1. O 8 e 25 não tem outro divisor, né? 25 os divisores é 1, 5 e 25. Então, de fato, eles são primos entre si. Sim, que lindo. Chegamos nos testes. O conjunto dos divisores comum, tá? Vou tentar não olhar aqui pra gente não ver a resposta, né? O conjunto dos divisores comuns de 15 e 18 é... Bom, aí a gente faz o Paint, tá? Não custa nada fazer. Mas que é divisor em comum? Tudo bem. Divisor em comum, vamos ver se funciona o mesmo método que a gente está usando aqui, né, para encontrar o máximo divisor. Porque é comum, então tem que dividir os dois ao mesmo tempo, né? 15 e 18 seria? Isso, seria vocês dois aí. Vamos puxar um pouquinho para baixo, pronto. Tá, a gente começa tentando o 2. Não dá por conta do 15, por conta desse 5 aqui. Então vamos pro 3. O 3 eu sei que dá, né? Todo mundo olha pro 15. Dividido por 3 vai dar 5. O 18 dividido por 3 vai dar 6. E aí, posso continuar fazendo divisão? Não, não pode. Não tem um número aqui que divida tanto o 5 e o 6 ao mesmo tempo. Então, o único divisor que a gente achou aqui, tentando fatorar esses dois números, a única coisa que tem em comum entre esses dois, que divide os dois ao mesmo tempo, é o 3. Então, divisor em comum do 18, do 15 e do 18 é apenas o 3. E o 1, desculpa, esqueci do 1. Esqueci do 1. O 1 também divide, né? A gente nunca começa com ele, mas de fato. Então, seria divisor aqui. Abrir as chaves, não sei porque eu comecei aqui, né, cara? 1 e 3. Pronto. Ai, cadeira miserável. Seria a letra A, que não está marcada. O que será que aconteceu que... vamos só eliminar outras coisas. Por exemplo, o 6, então, já que não está marcado, vamos dizer por que as outras alternativas não podem ser. 6. O 6 não é divisor do 15. Então já morreu aí, né? Aqui a letra C. 1, 2 e 3. Bom, o 2, por que não é? Porque não é um divisor do 15 também. 1, 3 e 6. Por que não é? De novo, 6 não é divisor do 15. Então justificamos. Ó, a outra está marcada. Que lindo. Mas a gente justificou porque que é 1 e 3. E eu tinha esquecido do 1, né? Eu tinha esquecido do 1. Só deixa eu arrumar isso aqui porque eu não tô... Agora com essa da gente só olhar para as coisas. Eu não tô escrevendo nada aqui, só fazendo aqueles desenhos lá. A 1, o que a gente teria? Os divisores aí seriam quem? Não parênteses, né, cara? Coisa feia. É 1 e 3. Divisor. O divisor de quem? De 15 e 18. Então, 1 e 3. Muito bem. Vamos para a questão 2. 2. O máximo divisor de 20 e 32. Então, vamos só anotar aqui. MDC de 20 e 32. Vai ser quem? Só para não dizer que a gente esqueceu de como resolver isso daqui. Sem ser dessa forma, né? O máximo divisor aqui entre dois números. 20 e 32. Como é que a gente faria? Paint
Então a gente sofreria um pouco, né? É isso que a gente faria. É isso, o sofrimento ele é necessário em muitos casos. Então, 20 aqui. Não, 0, volta lá. Deixa eu só diminuir um pouco o tamanho. Opa, bati o cotovelo. A gente faz o maior dividido pelo menor, né? Aquelas divisões sucessivas aí. Então, vocês já estão acostumados, né? Vamos lá, 20. Então, divide o maior pelo menor. Se a divisão já de primeira der uma divisão exata, então tu já sabe que o maior divisor em comum entre os dois seria o 20, né? É uma coisa que não vai acontecer aqui. Então 20 vezes 1 dá 20. Só para mostrar que a gente não esqueceu disso daqui, né? Então 32 menos 20, 2 menos 0 é 2. E 3 menos 2 é 1, 12. E agora o que tu faz? Bom, tu pega o divisor, bota ele aqui e divide pelo resto da tua divisão anterior, que é o 12. Então, 12 vezes 1, de novo, né? Não tem como multiplicar por algo maior do que isso. 12 vezes 1 dá 12. Aqui 0 menos 2, 20 menos 12 é 8. Então, sem perder muito tempo, a gente fica com isso. E agora, de novo, pega o divisor, que nesse caso é o 12. Divide pelo 8. E a gente vai ficar com, de novo, 1, né? Então, 12 menos 8 vai dar quanto? Nossa, não de menos aqui. Ficou meio pobre, né? Vai dar 4. E agora na próxima a gente já se livra disso, né? Então 8 dividido por 4 vai dar quanto? 8 por 4 é 2. Então 2 vezes 4, 8. Subtrai aqui, dá 0. E é isso. Então o maior divisor comum, nesse caso, seguindo essa regra, é o 4 aqui, porque foi o último divisor a dar uma e que deu uma divisão exata. Então é o 4 nosso maior divisor comum. Não é aqui que eu queria ir, né? É aqui. E do jeito que a gente vinha fazendo, a gente pode fazer outra, né? Cada uma de uma maneira. Então essa aqui foi uma das maneiras que o livro ensinou a gente a fazer. Se não me engano é o método lá de Euclides, alguma coisa de Euclides, que é útil, muitíssimo útil, muito melhor do que tu ter que fatorar os dois números separados e olhar quais divisores tem em comum entre eles. Que na verdade não é bem isso, né? Tá, vamos pegar outra questão e a gente faz pela outra maneira que o livro ensinou a gente também. Só para mostrar que a gente entendeu. Então tá aqui o número 4 e a 3. O MDC... 3 números. Fatorar os 3 separados. Tá bom. Vamos fazer só para mostrar que a gente sabe fazer de qualquer forma. 30, 40 e 56. 36, né? 3. O MDC. 36, não esquece desse, não vai copiar as coisas erradas. 40 e 56, seria isso? 36, 40 e 56. Então, já que a gente vai ter que fazer, vamos fazer pelo primeiro método que a gente aprendeu, né? Vai ser bem divertido. Qual que foi o primeiro método que a gente aprendeu? Bom, primeiro que a gente começa pelo... Só dá só um zoomzinho. Não precisa ser tanto. Aí, tá bom. Escolhe o primeiro número e fatora ele. Então, 30. Vamos fatorar o 30 então. Dá só uma diminuída aqui, quem sabe fique melhor. Tá? Fatoramos o 30. Então vamos lá. 30 dá por 2, tranquilamente. Então isso aqui dá 15. E dá por 2, não dá. Dá por 3.
Isso aqui dá... Tá feio, né, de ver. Se eu der um zoomzinho mais aqui, eu diminuo ali e aumento aqui o tamanho da bolinha. Será que fica isso? Fica bom? 15. Agora dividido por 3 vai dar 5. E 5 não tem como dividir por 3, então vai ter que ser por 5. Cara, eu acertei tão bem o zoom nas primeiras questões, agora eu tô errando feio. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então eu consigo reescrever esse 30 aí como sendo 2 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 5. Então fatoramos ele. Vamos escrever isso. Então o meu 30 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3 vezes o 5. 5, cara, não 6. Muito bem, o próximo que a gente vai resolver é o... E não é 30, né? O bocó é 36. Cara, de onde é que eu tirei que era 30? Da onde que eu tirei que era 30? Me diga, me responda que eu não sei. Eu mesmo não sei. Eu não fico perplexo só de olhar pra uma coisa dessas. Tentar lembrar, tentar descobrir de onde é que eu tirei que era 30. É 36. 36. Onde que eu tirei que é 30? De novo, dá por 2. Que bom, né? A gente tem tempo de treinar as coisas. 36 por 2 é 18. Se eu não me engano. 10, 10, 20. 8, 8, 16. 18 dá por 2. Continua dando por 2. Então 18 por 2 dá 9. 9 não dá por 2. A gente divide por 3. 9 por 3 dá 3. Opa. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 eu consigo dividir por 3, que vai dar 1. E aqui, quando deu 1, acabou a brincadeira. Então eu posso reescrever o 36 como 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Mesma coisa que 36. Então, apagar isso daqui. 2 quadrado, 3 quadrado. Muito lindo, né? 40 então. 40. Eu vou ter que fazer, né? Vou fazer aqui do lado. Fazer embaixo mesmo. Acho que tem espaço. Nossa, eu me perdi feio, né? Assim, hein? Como é que pode acertar tanto e começar a errar agora? Acho que o cara fica nervoso. Aí querendo acertar. Ele começa a errar um atrás do outro. Então aqui o 40 dá por 2, né? A gente sempre tenta o primeiro. Os menores, né? Começa pelo 2. Então aqui vai dar 20. Número par, lembra? Terminado em 0. Então dá por 2 também. Isso aqui vai dar 10. Continua sendo possível de dividir por 2. Vai dar 5. O 5 já não dá nem por 2 nem por 3, que é um número primo. Então só por ele mesmo ou por 1. Então aqui dá 1 quando divide por 5. E acabou por aqui a nossa fatoração. Então podemos escrever o 40 como 2 elevado ao cubo vezes 5. Então 2 ao cubo vezes 5. Muito bem. 2 elevado ao cubo. E agora o 56. Eu esqueci do vezes 5, né? Muito bem. E o 56. A gente vem pro ladinho aqui. E sobe pra cima. E desce pra baixo também de vez em quando, né? Não é só subir pra cima. A gente desce pra baixo. 56. Muito bem. De novo, é um número par, terminado em 6. Dá pra dividir por 2.
Então, por 2 dá 28, né? 25 daria 50. 28 daí dá bem certinho. 28 também, terminado em 8, dá para dividir por 2. 14, que também é terminado número par, dá para dividir por 2. 7, 7 é número primo, só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1, então é o que a gente vai tentar. Por 7, a cadeira está concordando, então podemos reescrever esse número como 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo vezes 7. Não é legal? Parece bem bacana. Então, tendo feito tudo isso, vamos escrever aqui. 2 elevado ao cubo vezes n, não, vezes 7. Qual é que é a regra para determinar o máximo divisor comum tu tendo fatorado os 3 números? Tu vai olhar os fatores aqui, ó, das multiplicações que tem em comum nos 3. Tem que ser comum aos 3 números esse fator. Então, o único que é comum aos 3 é o 2, né? Então, a gente vai colocar ele aqui. Se tivesse mais algum fator, tu faria 2 vezes esse outro fator, mas não tem. Só o 2 é a única coisa em comum entre os 3. E aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que levar em consideração o expoente. Tu vai colocar o expoente aqui em cima desse 2 como sendo o menor expoente desses 3, dos 3 fatores aqui. Então, se tu olhar para o 56 é 2 elevado ao cubo, por 40 também, e para o 36 é 2 elevado ao quadrado. Então, o expoente que vai estar aqui em cima é 2 elevado ao quadrado. É 2, né? Vai ser o 2 de expoente. E aí tu executa, tu faz isso, né? Tu eleva ao quadrado. E aí tu vai descobrir que o teu máximo divisor comum é 2 vezes 2, que é 4. E é isso. Fazendo dessa forma aqui, né? Fatorando os 3 e usando essa regrinha, né? Que tu tem que usar só os fatores que estão em comum aqui. E o expoente tem que ser o menor possível. Se tiver mais fatores, tu multiplica um fator pelo outro. Nesse caso, a gente só tinha o 2, né? E o expoente, o menor, era 2 mesmo. Então, fazendo as continhas, temos aí que o maior divisor comum entre esses 3 números, que pode dividir qualquer um deles e isso vai resultar numa divisão exata, é o 4. E é isso. É isso, é só isso. Muito bem, essa é a questão 3. Vamos fechar isso daqui. E vamos verificar. E é a letra A, 4. Maior divisor comum. Quais pares de números são primos entre si? Primo entre si significa que o maior divisor comum entre eles vai ser 1. Então aqui vai estar marcado já a resposta. Então, o que a gente teria que mostrar então, já que já tem a resposta? Por que não são as outras alternativas? Por que o 12 e o 15 não são primos entre si? Porque não é só o 1 que é divisor deles. A gente tem que o 3 aqui divide tanto o 12 quanto o 15. Então, se aqui a gente tem outro divisor, então eles não são primos. 48 e 50, o 2, né? Divide ambos os números aí. 49 e 56. 2 não é, por conta do 49. 56. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. Seria isso? Se a minha tabuada não me engana. Então, tanto o 49 quanto o 56 podem ser divididos por 7. Então, não tem como, tá? Não tem como ser só um aqui o divisor, o maior divisor entre os dois. 55 e 96. Número ímpar, número par. E não tem outra coisa para dividir os dois. O 55 só pode ser dividido por 1, por 5 e só, eu acho.
E pelo 55, claro. Então a única coisa que tem em comum entre eles é o 1, né? O maior divisor em comum. Né? O 55 não tem outra coisa que dê pra dividir que seja em comum lá. 2 não dá. 3 não dá, porque se eu somar 5 com 5 vai dar 10, e 10 dividido por 3 não dá a divisão exata, o que significa que esse número aí, o 55 em si, também não pode ser dividido por 3. 4, regra do 4 é que os dois últimos números ou tem que ser 0 ou tem que ser possível de dividir pelo 4. 55 não é. 6 não, 7 não. Não tem nada aí que dê pra dividir ambos, eu acho. Então fica aí, 55 e 96. Questão 4, vamos pra questão 5. Já pulou o 12 ali, né, o desgraçado. Nossa. Bom, essa daqui a gente vai fazer do jeito rápido, né? Questão 5, 36, 48 e 12. É o máximo divisor comum dos dois números. Então, 5. M.D.C. Trinta e seis, 48, 72. É isso. 36, 48, 72. Tá, então como é que a gente vai fazer isso rápido? É usar o método rápido. É assim que a gente faz rápido. 36, 48. E qual é o método rápido? Com certeza não é dividir fatorar cada um deles separadamente, e também não é ficar fazendo lá o algoritmo, o método do Euclides lá também, né? Porque aí a gente teria que dividir o 48 pelo 36 e ir fazendo essas divisões e dividir pelo resto, o divisor pelo resto, até chegar numa divisão exata. Depois teria que dividir o 72 também pelo 36 e fazer tudo isso aí. Nenhuma dessas maneiras para 3 números é agradável de fazer. Nem fatorar tudo, nem fazer essas divisões sucessivas aí. Então a gente vai fazer dessa forma aqui, né? Que eu acho que é o que todo mundo aprende na escola. Então vamos dividir tudo por 2. Por quê? Porque são 3 números aqui terminados em números pares, então tá tudo tranquilo. 36 é 18. O bom é que o básico a gente se acostuma, né? 48 é 24. E 72, 36, né? 35 mais 35, 70. E eu falei 36 e botei 35. Tá, 36. Já caiu meu chinelinho que esquenta meus pés. Posso dividir tudo isso aqui por 2? Pode continuar dividindo. Então 18 vai dar 9. 24 vai dar 12. E 36, 18, né? A gente já cai numa coisa conhecida. Posso dividir tudo por 2? Não, não pode, porque aqui o 9 não permite, não tem o que fazer. Então, próxima tentativa é o 3. 9 por 3 é 3, 12 por 3 é 4 e 18 por 3 é 6. E aqui a gente já acabou por aqui. Podemos parar. Por quê? Porque não tem um número que consiga dividir tanto o 4 quanto o 3 e dar uma divisão exata, né? Então a gente para por aqui. Então qual é que é o maior divisor comum entre esses 3 números? É fazer essas multiplicações. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Então o maior divisor é 12. Muito bem, muito que bem. Podemos fechar e voltar para cá. Se a gente olhar aqui, ó, o galo começou a cantar.
Que hora ele começou a cantar hoje? 5h18. Horário bom pra começar a cantar. 6. Considere o dispositivo de divisões sucessivas. Tá. Ele mostrou isso pra gente. A gente não usa necessariamente dessa forma aqui, mas não tem problema. Então os números iniciais é 34 e 9. E aí o resto deu x. Aí tu pega o 9, divide pelo x, que tá aqui, divide pelo x, e aí deu o resto 2. Aí tu pega o 2, na verdade tu pega o divisor, que agora é x, divide pelo 2, e aí deu o resto 1. Aí tu pega o teu divisor, que era o 2, e divide pelo resto, que é 1, e vai dar 0. E aí, que legal. O valor de x. Tá. O valor de x, bom, o valor de x vai ser o resto aqui, ó. Vai ser o resto da primeira divisão do 34 por 9. Então, é mais fácil ainda do que parece, né? Esses risquinhos ali, se tu olhar bem, ele é bem simples, é bem intuitivo, mas é melhor escrever do jeito que a gente faz a divisão toda aqui, né? Então a gente começa tendo que aumentar um pouco o tamanho do ponto aqui. Os dois números iniciais, tá? É 34 e 9. Se tu olhar pra lá, tu lembrar do que a gente viu no último vídeo ali, essa tabelinha sempre começa com o maior número sendo dividido pelo menor. Então o que está do lado aqui está dividindo esse. Aí sempre segue essa regra. Os dois quadradinhos, um do lado do outro, significa que o número que está aqui mais próximo à esquerda vai ser o número que está sendo dividido pelo outro. Quem está embaixo dele aqui, nesse caso é o x, é o resto dessa divisão. Então, aqui a gente depois pegaria, aí a regra é, tu mantém o divisor, tu divide o divisor, então ele está aqui, e vai ser dividido pelo resto, ou seja, esse x aqui que apareceu do ladinho dele. Então, como o 9 está mais à esquerda, é ele que está sendo dividido agora pelo x. E o que tiver embaixo do 9 é o resto dessa divisão. E o que está embaixo do x, e o que está em cima do x é o quociente. Legal, muito bacana. Entendemos, eu só tô mostrando para dizer que a gente entendeu isso daqui, né? Não estamos passando por cima de nada, compreendemos tudo muito bem. Então vamos lá, 34 dividido por 9. 34. Tá feio, né? Mas paciência, sobre 9. 3 vezes 9, 27. E se tu olhar faz bastante sentido, porque esse era o quociente mesmo, né? O resultado aí que deu. Então 3 vezes 9 deu 27. 34 menos 27 dá 3, dá 7, né? Dá 7. Então esse é o resto. E é o nosso x. É justamente o nosso x. Se tu olhar, o quociente está aqui, o 3, né? Que multiplicou. E o resto está aqui, que é x. Então, x é 7. E é ali. Muito bem, então entendemos a tabela, estamos felizes com isso. Questão 7. Se o meu A é 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quarta vezes 7 e o meu B é 2 à quinta, 3 ao quadrado vezes 5, então o MDC de A e B é... tranquilo, só aplicar a regrinha que a gente viu, né? Então vamos apagar isso daqui. Ainda bem que a gente está refazendo, sendo cobrado de coisas que a gente sabe fazer, né, cara? Que a gente já revisou antes. A gente conversa sobre um assunto e a próxima questão é aquele assunto. Isso é muito bom. Então, o meu número A, ele pode ser escrito como... Ele foi fatorado e ele pode ser escrito como 2 elevado ao cubo mais não, né? Vezes 3
elevado à quarta potência vezes 7. Então, só organizar isso aqui. 3 elevado à quarta, tá aí, vezes 7. E o meu b pode ser escrito como 2 à quinta, 3 quadrado, vezes 5. Então, 2 elevado à quinta, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Quem é o MDC dessa coisa? Tranquilo, tranquilo, não tem problema. Não faz diferença nenhuma a gente não conhecer os números. Então, o MDC entre A e B. Bom, o que a regrinha manda a gente fazer? Olha os fatores que tem em comum. Quais que eu tenho aqui? O 2 é um fator que está em comum entre os dois aqui, tanto no A quanto no B. E o 3 também. Então, tu vai pegar esses fatores e tu vai multiplicar eles aqui na resposta final. Mas tu não vai fazer só isso. Não vai pegar só os fatores que tem em comum e multiplicar um pelo outro. O expoente que tu tem que botar aqui em cima do fator tem que ser o menor expoente que tem entre eles aqui. Então, do 2, o menor expoente que eu tenho é o 3. Então, é o que vai ficar aqui no máximo, vai ser 2 elevado ao cubo. E o 3, o menor expoente que eu tenho entre eles que estão em comum aqui, é o 2. Então, 2 ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. E, fazendo essa conta aqui, eu consigo encontrar o maior divisor comum entre esses dois números. É só seguir a regra, né? Ô, cadeirinha miserável. Mas pode fazer o teu barulho aí. Ninguém se importa. Ninguém vai assistir, ninguém se importa. Eu também não deveria me incomodar com isso. Tá, 2 elevado ao cubo é 8, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então vai ser 8 vezes... E 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 9 vai dar 72, né? Estamos bem na tabuada. Eu não sei, pra mim, pra lembrar quanto é 8 vezes 9, eu sempre penso assim, bom, se eu tô multiplicando um número por 9, é a mesma coisa que eu multiplicar ele por 10 e subtrair ele mesmo. Então, eu tô olhando para esse 8 vezes 9 como se fosse 8 vezes 10, que dá 80 menos 8. Então, 72. Para mim é mais fácil gravar desse jeito, mas cada um tem seus jeitos, né, de gravar essas coisas. Então, temos aí 72 e esse é o nosso maior divisor comum entre esses dois números. Vamos verificar. Olha as alternativas. 2.520, 2.592. Caramba. Então tá aí, nosso humilde 72. Muito bem. Sabemos que o MDC de 30 e 80 é 2 elevado a n. Calma lá, então a gente sabe muita coisa. Então vamos anotar o que a gente sabe, que é a parte mais importante, né? E hoje, sem querer, apareceu pra mim aqueles, não é que eu caí num desses vídeos, não, apareceu daqueles vídeos do cara perguntando quanto é que é 2 dividido, vamos representar assim, por 1/2 que está sendo dividido por 12, por exemplo. Aí pergunta qual é que é a resposta disso. Daí o cara na rua lá, cansado, né, só querendo voltar embora. Aí erra, todo mundo fica olhando, nossa, como é que errou uma coisa dessas? Pois é, como é que errou, né? Então, ordem aqui, não é necessariamente essa conta, tá? É uma coisa parecida com essa. Então, o que tu faria aqui? Tu vai falar assim, não, vou fazer essa divisão aqui, né? E aí ele mostra essa conta do meio como se fosse uma fração. Só que
Não sei se é um jeito bom de representar isso que ele falou pro cara, né? 2 dividido por 1/2 dividido por 12. Aqui, se tu for levar em consideração que esse sinal de fração aqui também é uma divisão, e tu representasse dessa forma, aí não tem uma ordem para, quer dizer, não é que não tem uma ordem para te resolver as coisas. Tu faria 2 dividido por 1, aí depois dividiria o resultado disso por 2 e depois dividiria o resultado disso por 12. Só que ele mostrou uma fração aqui, as coisas ficam complicadas quando tu mete o sinal de fração no meio da tua conta, né? Fica complicado isso. Porque aí eu faria isso aqui, daria 0,5, que é bem diferente de fazer 2 dividido por 1, depois dividido por 1/2. Complicado, só pensando um pouco. Mas eu só pra mostrar que caiu também. Apareceu na internet também essa porcaria pra mim de novo. Isso aí sempre se repete. Todo ano tem perguntas desse tipo aí aparecendo pra incomodar. Mas vamos voltar pra cá, pra onde a gente realmente sabe fazer as coisas em paz. O MDC de 32,80. Então vamos lá. O MDC de 32,80. O que nós temos aí? Sabemos que isso é 2 elevado a n. Não é isso mesmo? Então a gente anota, né? Se a gente sabe disso, é garantido que essa igualdade é verdadeira, então o valor de n é... tá tranquilo também, não tem problema nenhum. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Encontrar o MDC de 32,80, porque a gente sabe que se a gente achar isso daqui, o valor dessa coisa aqui é igual a 2 elevado a n também. Então, não tem problema. Vamos o Paint aqui. Vamos para o Paint. Muito bem. 32, tá vendo? Fazendo desse método aqui, que é o que eu acho que todo mundo aprende na escola, né? Não, a gente não faria que nem o livro ensina, não sei. Pode ser mais seguro em alguns momentos, mas aqui é muito mais fácil, né? Muito mais garantido chegar na resposta. Tá, aqui a gente tenta por 2 primeiro. 32 15 daria 30, então é 16. 80 é 40. Posso dividir por 2? Pode. E tu pode também se perguntar, eu não poderia dividir isso por 4 já direto? Poder, tu pode. Se tu sabe que dá para dividir ambos os números por 4, 32 por 4 daria 8 e 80 por 4 daria 20. Então tu sabe que dá para fazer. Só que o melhor sempre, cara, é tu seguir um passo a passo. Ser meio que assim, seguir um padrão, para te nunca se perder, para te não ficar, sabe, não correr o risco de errar. Justamente quando tu tá numa prova, alguma coisa que é mais importante do que uma lista de exercícios que tanto faz, né? Se tu errar ali não vai fazer diferença nenhuma. Agora tu errar uma questão numa prova e já é bem diferente. Então tu sempre seguir o mesmo padrão. Eu começo sempre dividindo pelo menor, número primo, que seria o 2, e assim tento o 3, o 5, o 7, assim por diante. Eu sempre vou nesse mesmo padrão. A tua chance de errar é muito menor se tu faz uma coisa que já é conhecida pra ti, já é um negócio comum, né? Tu não vai ficar nervoso, não vai ficar em dúvida do que fazer. Será que eu comecei certo? Será que eu fiz a divisão da maneira certa? Não, sempre começa devagarinho aqui pelo 2, se der, ou pelo 3, e vai seguindo. Então, eu recomendo que tu siga um padrão, tá? Pra te resolver as tuas provas e tal. E é isso, é o melhor que tem, é seguir um padrão. Tu já tá acostumado com ele, tu não fica tão nervoso na hora de resolver uma prova.
Então aqui dividindo ambos por 2, aqui o 16 vai dar 8 e o 40 vai dar 20. Posso seguir dividindo por 2? Pode. Aqui vai dar 4 e o 20 vai dar 10. Posso dividir por 2 ainda? Pode, ainda dá. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. 10 e 2 e 5 dá para dividir pelo mesmo número e dar uma divisão exata? Não. Então, para por aqui. Então, o maior divisor comum de 32 e 80 é 2. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. É 2 elevado à quarta potência. Por que que eu vou deixar assim, tá? Eu não vou fazer a continha, deixa desse jeito aqui. Então, tu sabe que o MDC de 32 e 80 é 2 elevado à quarta potência. Então, deixa eu só organizar. Só que aqui tu nota que ele está te dizendo que é igual a 2 elevado a n também. Qual é a única maneira disso ser verdade? Se o n for igual a 4, né? Não tem outra possibilidade. Porque isso daqui, no final das contas, está dizendo o quê? Deixa eu copiar esse 2 elevado a quarta aqui, para não precisar digitar de novo. Então, 2 elevado a quarta é igual a 2 elevado a n. Não faz mal nenhum copiar isso. Então, essa igualdade está te garantindo isso, tá? Então, tu pode igualar o 2an com o 2 elevado à quarta, porque isso aqui te garante que tu pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Tu encontrou o valor desse MDC aqui e tu tá certo, é 2 elevado à quarta. Tá garantido que essa igualdade é verdadeira e o enunciado te disse que essa igualdade na parte de cima também é verdadeira. Então, pode, toda vez que tu vê esse MDC de 32 e 80, tu pode trocar isso por 2 elevado a n ou por 2 elevado à quarta, o que significa que um é igual ao outro. E qual é a única maneira disso aqui ser verdade? Se o n for igual ao 4. Não tem outro jeito dessa igualdade ser verdadeira. Então, o teu n tem que ser igual a 4 para isso ser verdade. Qualquer outro valor, isso aqui é falso, essa afirmação aqui. Então ficamos com isso. N igual a 4. Nem a mais, nem a menos. Vou fechar isso aqui. E esse tipo de observação aqui, né? Essa percepção eu não tinha quando estava no ensino médio. Ou se eu tive, foi com muita dificuldade, assim, alguma que outra questão. Então, o que hoje é um negócio simples para mim, né? Que eu olho e falo, não, beleza, tudo bem, eu aceito e tudo mais. Nunca foi assim, sabe? Sempre um motivo de tristeza lá quando caiu alguma questão de prova, assim, tu tinha que olhar para essas coisas e falar, não, então o único jeito da igualdade ser verdadeira é se o n for igual a 4 e tudo mais. Que bom que a gente evolui, né? Que bom que a gente aprende um pouquinho. Então a 8 é C4. E aqui ele faz 32 é 2, ele fatora os números. E aí ele já te mostra que o MDC, o maior, é 2 elevado à quarta. A gente não fatorou os dois números, né? A gente já fez meio direto ali. Então, o teu n tem que ser igual a 4. Muito bem. Se o MDC 9 de 270 e 225 é x, então x é igual a quanto? Pô, por que não pergunta logo, cara, qual é que é o MDC? Ai, cara, pra quê? Não, é só pra ter questões diferentes, né, no enunciado. Não, tem que ter, né? Qual é que é a grande diferença da questão? É que ao invés de ele te perguntar qual é o valor do MDC desses dois números, ele te diz que esse valor é igual a x. Então, qual é que é o valor de x? Aí tu encontra o MDC dos números. Que lindo, que difícil, que complicado. Tá bom, vamos fazer, né? É a 9, né? Eu nem vi, mas a hora que eu... Mas que lindo. Que lindo, querendo fazer na linha de baixo e não ia, né?
MD.C de quanto? 270 e 225. Isso é igual a x, né? 270, 225. Como é que eu faria isso? 270, 225. Bom, a gente pode fazer as divisões sucessivas, né, lá. Aquele método, vamos ver, é só dois números, é só pra gente variar um pouco, né? Já pra não cair em problemas. Queria acertar o tamanho da bolinha, tá, deve tá bom. Então a gente pega o 270, divide pelo 225, creados. Divide pelo 225, vamos fazer assim. Só para diversificar um pouco, né? Fatorar os dois separados não é a melhor maneira, né? A gente já viu que é a mais trabalhosa de todas. Então aqui 225 a gente multiplica por 1, dá 225. Sobra quanto aqui? 70. Isso aqui vira 6. Essa bolinha tá muito grande. E aqui é 10. Então 10 menos 5. Não, meu 1 ali ficou feião, mas o que vale a intenção. 10 menos 5 dá 5. 6 menos 2 dá 4. E 2 menos 2 dá 0. Então sobrou 45. Nossa, aqui vai ficar ruim de fazer essa divisão. Então a gente pega o divisor, 245. Não, 245 não, pô. 225. Sei que os números estão bem ruins aí, mas confundir um 2 com 4 é complicado. E divide pelo divisor, pelo resto, né? Sobrou aqui 45. 45 vezes 10, 450. 45 vezes 5, 225. Então é 5 aqui. E já vai dar a resposta. Por esse método aqui. Tem que não. 225, cara. Que o dobro é 450. Cadê o 5? Tava olhando pro número ali pra ver se tava certo. Tá. Então o resto aqui 0. Mas que não é um 0, né? E nem isso. Esse aqui tá mais próximo. Esse é o resto. O que significa que se eu der o resto 0, divisão exata. Então o 45 é o maior divisor comum desses dois números aí. Logo, o teu x é igual a 45, que é o MDC de 270 e 225. Muito bem, muito lindo, muito belo. 45. Não salvar. Vamos ver. Para. X é igual a. Ai, cara, pra que isso? Pra que essa ignorância toda? 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 5 é 45. Então a gente, nessa aqui, vamos aceitar isso daí. Tá, não vamos fatorar essa jossa. Não vamos fatorar esses dois números, depois encontrar o que seria os fatores em comum e arrumar coisa expoente. Vamos aceitar que é 45 e que é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5. 9 vezes 5, 45. Então achei a resposta certa. O que importa é isso, né? É uma questão de marcar. O importante é a gente achar a resposta e procurar aqui ver qual é que dá certo. No menor tempo possível, isso que importa. Então 10. 3 rolos de arame que medem respectivamente 24 metros, 84 e 90 foram cortados em pedaços iguais. O do maior tamanho possível. Então o comprimento de cada pedaço é. Tá.
Então, 3 números aí. 24, 84, 94. A gente tem que encontrar o maior número que consegue dividir esses 3 números aqui e que dê uma divisão exata. Então esse vai ser o maior pedaço de arame para cada um desses pedaços aqui, né? Se a gente fosse cortar esse de 24 metros, qual que seria o maior pedaço que eu cortaria ele ali, qual seria a maior parte dele, né? Que também seria a maior parte do de 84 e do de 90. Seria o mesmo valor possível para os 3. Então, muito similar às folhas de papel lá da escola, né? Só que essa daqui a gente vai pro Paint e vai usar, vai dividir os 3 ao mesmo tempo, né? Não tem por que não fazer isso. Então, quais são os valores? 24, 84 e 90. Não. Isso, começa aqui. 24, 84 e 90. E um risquinho, risquinho. Fica aí. Então, qualquer um deles dá para dividir por 2. Sempre tenta o primeiro. 24 dá 12. 84 dá 42. E o 90, 45. E agora? Bom, 45 já impede que tu divida isso aqui por 2. Então a próxima tentativa seria o 3. Dá? Dá. 12 dá 4. Canta os ganizés. E tu vê que é um ganizé cantando, né, cara? É uma vontade de incomodar mesmo. 42 por 3. Ai. 6 vezes 7, 42. 3 vezes 14 também deveria dar o mesmo 42, né? 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 4, 12, 42. 14 então. E 45 é 15, né? 3 vezes 15, 45. E agora? Bom, por 2 não dá, por causa do 15. Por 3 também não dá, por causa do 4, do 14. Então é isso, morreu aqui. Não tem um número que divida esses 3 números ao mesmo tempo. Então o maior divisor comum para esses 3 números aí é o 6, né? 2 vezes 3, o MDC é 6. Ou seja, tu vai conseguir cortar esse arame de 24 metros em 4 pedaços de 6 metros. Esse de 84 não faço ideia em quantos, mas tudo de 6 metros cada pedaço do arame, igual, né? E o de 90 também, tu vai conseguir cortar ele em alguma quantidade. 10 pedaços daria 60. 15 pedaços de 90 então. 15 pedaços de 6 metros. E de 84, então seriam 14 pedaços de 6 metros cada um. Mas é isso. É o maior tamanho que dá para te cortar os 3 ao mesmo tempo, né? E dariam pedaços do mesmo comprimento. Em pedaços do mesmo comprimento. Maior tamanho, 6 metros. Vamos verificar lá. 6 metros, tá aí, ó. MDC de 24, 84 e 90, 6. Como é bom acertar as coisas, né? Mínimo múltiplo comum. E de que importa saber o mínimo múltiplo comum? Me pergunto eu. Se o máximo, tá tudo bem. 1h14 recém, olha só. Que loucura! Então temos quase 1 hora de vídeo ainda pra gravar. Vou só me ajustar aqui o meu calçadinho. É porcaria. Então, pra que serve o mínimo múltiplo? Não sei, né? Vamos escrever isso. Vamos anotar. Mínimo múltiplo comum. Acho que tem um acento. Então, vamos ver. O menor dos múltiplos comuns, excluindo o zero, de 2 ou mais números, chama-se mínimo múltiplo comum. Tá?
Consideremos os conjuntos dos múltiplos de 2 e 3. Ah, múltiplo. Tá bom, agora eu tava confundido com o maior divisor, eu ia falar qual é o menor divisor, mas não tem sentido, né? Não, mas é múltiplo. Muito bem. Considerando os conjuntos 2 e 3. Dos múltiplos de 2 e 3, né? Então, do 2 seria o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lembra como é que a gente determina, gera os múltiplos de um número? Tu multiplica esse número por todos os elementos do conjunto dos números naturais. Então, de onde é que saiu o 0? Saiu do 2 vezes 0. O 2 saiu da onde? 2 vezes 1. O 4 do 2 vezes 2 e assim por diante. Mesma coisa para o 3. Então foi dessa maneira que tu gerou todos os múltiplos de 2, que a gente gera todos os múltiplos do 3. Obtemos os múltiplos comuns fazendo a intersecção dos conjuntos, tá? Então, 0 é um múltiplo comum entre os dois conjuntos. O 6 é um múltiplo tanto do 2, tá aqui no conjunto dele, quanto do 3, né? E o 12 e assim por diante. Então, tem um monte deles. Então, excluindo o 0, o menor múltiplo comum é o 6 entre o 2 e o 3. Ai, espero que tenha uma maneira fácil de encontrar isso. Cara, eu não cliquei, cara. Que miséria, cara, essa porcaria aqui. Se eu tirar em tela inteira, vamos ver. Ferramenta de mão, ferramenta de selecionar. Tá aí, não adianta, tu muda a utilidade aqui disso daqui. Tá, vamos ver se com isso eu resolvo, ó. Aí, olha, tem que ter um problema, né? Sempre tem que ter uma bodega de um problema. O que ele fez agora? Não me pergunte. Deve ter dado um zoom gigantesco aqui. Vamos trocar. Ferramenta de mão. Aqui, ó, tu aperta, ó, assim ele não faz nada. Mas daí quando tá em tela inteira, o desgraçado para incomodar, aí ele mexe com tudo, né? Tu clicou, ele troca de página. Tá. Excluindo o 0, indicamos o MMC, mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Tá? Exercícios. Escreva o conjunto dos múltiplos do 3, 4, 5, 6, 10 e 20. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Eu não tô afim de fazer isso. Escreva o conjunto dos múltiplos comuns abaixo. Não tô afim. É uma coisa mais difícil que isso. Baseado nos resultados do exercício anterior, determine o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6. Tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa dessa, né? Processos práticos para determinação, que eu já estou gostando, tá? Melhor que ter que fazer na força bruta. Então, o autor te indica uma maneira de fazer isso na força bruta, né? Escrevendo os múltiplos aqui. Mas existe uma maneira mais prática e é o que a gente vai olhar. Então, essa parte aqui de ter que estar determinando os múltiplos, tanto do 3 quanto do 6, aqui do 4 e do 6, para depois encontrar qual é que é o menor múltiplo entre os dois, né? Não é muito agradável, né? Tá, agora eu admito que eu cliquei, agora a culpa é minha. Trocou de página porque eu... por culpa minha, tá. Letra A, por decomposição em fatores primos. Então a gente cai em fatoração também. Exemplo, determine o mínimo múltiplo comum entre 120 e 80. Então não vamos olhar, então ele quer que fatore esses números aí. Creio eu que se a gente fizer isso ao mesmo tempo, a gente encontraria ou não. Não sei. Eu tô pensando alto aqui. Toda vez que eu falo essas coisas, não é que eu tô dizendo o que deveria ser feito, é eu pensando se fazer aquilo daria certo. Então, 120 e 80. Vamos fazer separado, tá? Não vamos fazer que nem a gente resolve os outros. Vamos fazer separado. 120, fatorar isso aqui.
Mas é múltiplo comum, né? É o menor múltiplo comum, então eu acho que não tem problema fazer junto, tá? Tô achando aqui que se a gente fizer o 120 e o 80 junto, não vai ter problema. Então o 2, 80 dá 40 e o 120 dá 60. Mínimo múltiplo comum seria, mas não é, né? Porque qual é que é o menor múltiplo de 80? Excluindo zero. Seria o próprio 80. Não seria? Porque seria 80 vezes 1. Seria o primeiro múltiplo de 80. 80 vezes 2, que daria 160. Então, de 80 e 120. Putz. O mínimo... não é tão simples assim, não. Só fatorar. Não deve ser só isso, né? Vamos voltar pra cá. Vamos fatorar então. Vamos fazer que nem ele mandou. Vou fazer que nem ele recomendou aqui, porque olhando pra cá, né? Se tu for escrever do 80 e do 120, o mínimo múltiplo comum entre os dois ia ser mais do que 120. 240 240, né? Porque é 80 vezes 3 e seria 120 vezes 2. Então seria o 140. Ou 140 não, 240. Mas como é que tu chega nisso fatorando o número? Aí é o que eu quero saber. Então vamos fazer, né? 60 aqui, 120 dá 60. Continua dando por 2, que dá 30. Continua dando por 2 aqui para fatorar, que dá 15. Isso dá por 3, que dá 5. E agora o 5, número primo, não tem como dividir por outra coisa que não seja ele mesmo. Então, o que a gente obtém fatorando 120? 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Tá? Isso pro 120. E pro 80. O que a gente obtém? Obtém os cães fazendo barulho. É isso que a gente obtém. E seria 80? Seria. Então, de novo, vamos fatorar. Dá por 2, dividir por 2 dá 40. Dá por 2 de novo, que dá 20. Que dá por 2 de novo, que dá 10. Que dá por 2 de novo, que dá 5. 5 número primo. Não tem como tu dividir por qualquer outra coisa que não seja ele mesmo. Nesse caso aqui, né? Ele não vai dividir por 1. Então, acabou por aqui. Então, 5 por 5 daria 1. Ficamos com o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado à quarta, potência, né? 2 à quarta vezes 5. O que tu faria aqui? Qual é que é a regrinha? Soma, expoente, o que tu faz? Vamos ver. Fatora o número, obviamente, né? Foi o que ele mostrou. O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Tá. No outro caso era o fator comum com o menor expoente, o produto só deles. E aqui, além de ser o fator comum, a gente faz os não comuns com maiores expoentes. Beleza. Então, 120 e 80, né? Então, vamos escrever aqui. MM.C é igual a quem? Não é igual a quem, né, cara? MMC de 120 e 80. O que a gente tem? Bom, vamos lá. Vamos ter que fazer aqui, né,
as coisas. Como é que eu reescreveria o 120? Fatorei ele, deu o quê? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. E o 80. O 80 eu consigo reescrever com 2 elevado à quarta. Não, o cubo, cara. Quarta. Opa. Aí pro 4 não tem choro, né? Vezes 5. Então, isso aqui fica assim. Então, o que que ele manda? Qual é a regra aqui? Tu faz o produto dos fatores que tem em comum com o maior expoente. Então, em vez de pegar o 2 elevado ao cubo, que seria o caso do MDC, aqui a gente pega o 2 elevado à quarta, vezes os fatores que não estão em comum, que a gente não tem em comum. Mas a gente ainda tem o 5 aqui, né? O 5 é um fator em comum entre os dois, então seria 2 vezes 2 elevado à quarta, porque o fator 2 aí é em comum entre os dois. O expoente o maior possível. O 5 também é outro fator que tem em comum entre eles, vezes o 3. Então, que é um fator que não tem em comum. Muito bem. Vamos copiar isso daqui. Então, o que que eu vou ficar aqui no final das contas? 2 elevado à quarta potência, 2 ao cubo é 8, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 16 então, 2 à quarta, vezes 5 vezes 3 já dá pra fazer, 3 vezes 5 é 15, e ficamos com isso. Quinzão. E mais alguma cosita? Creio que não, né? 16 vezes 15, só isso. E a gente puxa a calculadora. Quanto que a gente espera que dê? 240, né? Vamos botar aqui 16 vezes 15. 240. Que eu fiz mais ou menos de cabeça, né? Um múltiplo comum entre os dois tinha que ser uma coisa maior do que o 120 e do que o 80, com certeza, né? Então tá aí, deu os mesmos 240. Que bom que eu acertei. Mas é mais uma regrinha pra te lembrar. Então, não é difícil, tá? Tem que fatorar as coisas separadamente. Esse daqui acho que não tem um macetezinho, um método mais fácil pra gente encontrar o mínimo múltiplo comum do que fatorar os dois números e usar essa regra aí de repetir os fatores que são iguais, são comuns nos dois, e usar o maior expoente desses fatores e multiplicar pelo que também não é comum aos dois. Muito bem. É mais uma regrinha para gravar na cabeça, né? Só mais uma de tantas. Produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, dá os 240. 2 elevado à quarta, por causa do 2, o 3 e o 5 aqui, que é fator comum. É isso. Olha, então tá aí. MMC do 120 e 80, 240. Decomposição simultânea. Olha, tem como fazer. Então tu segue o baile. Então a gente faria 220. Tá, mas ele manteve. Dividiu por 2. Daí ele não divide o outro, né? Ele só repete. Tá. Então, vamos fazer aqui 120 e 80, né? Vamos só para praticar. A prática é muito importante. 120. Por que ele não ensinou isso nas questões anteriores que a gente aprendeu, né? Sendo que é assim que a gente faz no outro lá, fica muito mais fácil.
120, 80. Vai precisar de um espacinho. Um pequeno espacinho. Que mais? Vou ter que dar uma diminuída só um pouquinho aqui nessa coisa para ficar interessante. Então, faz simultaneamente. Começamos com 2. Isso aqui dá 60, vocês já sabem. 60, 80, 40. Onde é 2, dá o 2 de novo. Aqui dá 30. 40 é 20. Dá o 2 de novo. Aqui dá 15. Aqui dá 10. Dá o 2 novamente. Não. Ah, tá. Mas dá sim porque o 2 para esse 10. Então acho que aqui tu segue sempre com o menor. Embora se um dos dois não der para te fazer a fatoração ali, tu faz com o outro e esgota as possibilidades de dividir por 2. Então isso aqui vai baixar o 15 igual, né? Tu não vai fazer essa divisão do 15 pelo 2, então tu só baixa ele aqui, deixa ele quieto. E aqui o 10 por 2 dá 5. 10 por 2 deu 5. Muito bem. E aqui ambos dá para dividir por 3? Não. Mas o 15 dá, então tu vai primeiro fazer os menores, né? Então 15 por 3 dá 5. E 5 por esse 3 tu vai manter, deixa quieto, baixa os 5 do jeito que tava. E agora sim, dá para dividir os 2 por 5. Dá 1 e 1. E aqui o que tu vai obter? 1, 2, 3, 4, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta. Vezes 3 vezes 5. Que é a mesma coisa que a gente obteve, né? Se tu olhar para cá, 2 elevado à quarta vezes o 5 que eu coloquei antes, mas só inverti aqui. Vezes 3 vezes 5. Então tá aí. Que vai dar a mesma coisa. Vamos lá para outro aqui, daí pra gente treinar. 14, 45 e 6. Ai, ai, vamos lá. M, M, C. 14, 45 e 6. 14, 45 e 6, é isso? 14, 45 e 6, muito bem. Então a gente vai aproveitar aqui. Só puxa para um lado. Não é que é menorzinho. É porcaria. Eu preciso de espaço. I need space. Vamos diminuir aqui, tá? Ainda assim tá grande. 14, 45 e 6. Que vai dar isso daqui? A gente sempre tenta pelos menores, né? Então 2, 14 dá 7, 45 não tem o que fazer. Mantém do jeito que tá, já que não dá para dividir por 2, tu só repete ele. E o 6 dá 3. Aqui por 2 não tem algum que dê para dividir por 2? Não. Então vamos para o próximo número, 3. 7 por 3 não dá, 45 por 3 dá 15. E o 3 por 3 dá 1. Tem algum aqui que ainda dê para dividir por 3? Tem. Então a gente vai fazer isso. O 7 não, então só copia ele. O 15 por 3 dá 5. E o 1 por 3 já foi, né? Esquece, já acabou. Mais alguma coisa que dê para dividir por 3? Não. Então o próximo é 5, que a gente vai tentar. O 7 mantém do jeito que tá. 5 por 5 é 1.
e esse 1 aqui já estava pronto. E agora o 7, né? Última coisa. Então, deu 1, 1 e 1. Então, o menor múltiplo comum, não se esqueça disso, múltiplo comum entre esses três números aqui vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao quadrado, que multiplica 5, que multiplica 7. Esse é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Tu multiplicar o 14 por alguma coisa, vai dar esse valor aqui. Tu multiplicar o 45 por essa mesma alguma coisa que a gente não sabe, também vai dar esse valor aqui. E o 6 por essa mesma alguma coisa também vai resultar nesse valor, que é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que a gente não sabe o que é, mas é o menor múltiplo comum entre esses três números. Então é 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então, vamos resolvendo isso aí devagarinho, né? Então, copia você pra cá. Isso aqui vai ser o quê? 2 vezes 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. Vezes... Esquece esse 2 aqui. Vamos usar esse 2. Vamos fazer essa multiplicação. Fica 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 7, 70. Então... esse MMC aí, mínimo múltiplo comum entre esses números, é 9 vezes 70, que é a mesma coisa que a gente fazer 9 vezes 7 ou 7 vezes 9 vezes 10. Então, 7 vezes 9, 63, né? E aí 630 então. Esse é o menor múltiplo comum que tu vai encontrar entre esses três números. Tu vai escrever todo o conjunto dos múltiplos do 14, todo o conjunto dos múltiplos do 45, todo o conjunto dos múltiplos do 6. E aí o primeiro número que tu vai encontrar dentro dos três conjuntos, o menor deles, que pertence aos três, vai ser o 630. É o primeiro que tu vai achar dentro desse conjunto aqui. Não é legal saber disso? Que é o 630? Eu acho lindo. Não sei você. Que bom acertar. E tá aí o 630 aparecendo pra nós. Ai, ai, e agora? Agora eu não sei. Vamos ver que hora é. 6h13. Temos que ir até as 6h30 por aí. Da manhã. Tá vendo como agora mudou a coisa, né? Resolvendo só um livro, eu posso continuar no mesmo dia. Porque o assunto é o mesmo, já lembro do assunto, é tranquilo, não tenho a preocupação de resolver outros livros também, né? Outros conteúdos a mais. Não, só isso. E assim a gente vai terminar esse livro muito mais rápido. Tá, determine o MMC pelo processo de decomposição simultânea. Ainda bem, não é mesmo? Ainda bem. Questão 1. M.M.C dos números não sei o que, 15 e 18. Então, 15 e 18. Ah, mas tem a resposta ali. Pouco importa, cara. Se tu não mostrar o caminho para chegar nela, pouco interessa a resposta. Que diferença faz tu ter a resposta? Eu achando que o Paint estava aberto. Então vamos dar um zoom grandão aqui, vamos puxar para o lado. Se a gente fizer bem no cantinho aqui, facilita dar para tudo. Para as 4 questões aí. Então MMC, nossa, fica feio, né? Do 15 e do 18. Fica ruim até pro mouse, né? Parece que às vezes fica pulando.
Ctrl Z, apaga. Se tá feio, a gente apaga e tenta melhorar um pouco. Melhorou um pouco. Então, vamos lá, vamos decompor os dois ao mesmo tempo. Parari, paraná. Dá por 2? Os dois não, mas a gente sempre começa pelo 2, então se o 15 não dá pra fatorar, não dá pra dividir por 2 aqui, a gente só repete ele. O 18 dá, vai dar 9. Agora, por 2, tem algum que dê? Não. Então, por 3 aqui a gente tenta. O 15 por 3 dá 5. E o 9 por 3 dá 3. Tem algum que ainda dê pelo 3? Tem. Então, é o que a gente vai fazer. O 5 não dá, então o que tu faz? Só copia ele aqui embaixo. E o 3 tu divide, dá 1. E agora dá pelo 5. Então isso aqui vai dar 1, né? 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 aqui já estava aí. Então agora é diferente, né? Eu não estou reescrevendo, estou encontrando... não estou nem fatorando um número só, né? Então aqui eu estou encontrando o maior múltiplo comum entre esses dois números. E tu já entendeu que isso significa que tu olharia para o conjunto de todos os múltiplos do 15, que começaria no 0, depois 15, depois 30, depois 45 e assim por diante. E tu olharia para os múltiplos do 18, que ia começar no 0, 18, 36, acho que é o próximo. E ia ser desse jeito, até tu encontrar o primeiro número que é múltiplo, tanto do 15 quanto do 18, o menor deles ali. E que número é esse? Esse número é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Esse é o número. Então isso aqui é 2 vezes 5. Já vamos deixar assim. 2 vezes 5 eu vou fazer direto, que dá 10, porque multiplicar qualquer coisa por 10 é muito agradável. Então 3 elevado ao quadrado é 9. Logo esse múltiplo aí é 90. O primeiro múltiplo comum, menor múltiplo comum entre esses dois números seria o 90. Tu encontraria ele tanto no conjunto dos múltiplos de 15 quanto no conjunto dos múltiplos do 18. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Noventinha. Essa é a letra A. Temos que fazer todas? Não, de fato a gente não tem que fazer todas. Na verdade nem sei se eu vou fazer a B. Aqui, 4 coisas abertas. Tem que ficar ruim de estar mexendo, por isso que eu... Ué, tem 2 paint abertos. Fecha você. Naquela hora eu dei Alt Tab e não foi. Não salvar. Tá? 90, bonito. Deu uns 90 mesmo. Nossa, tudo é 3 números, né? 12, 20... Qual que seria o menor múltiplo comum entre esses 3 números aí? Se eu tivesse que chutar, tá? Eu não vi a resposta ali. 12, 20 e 3, não é 30. 60 é o múltiplo do 12? 5 vezes o 12 dá 60. Do 20 também e do 3 também. Então o 60 é possível, né? Porque qualquer coisa menor do que o 60, tipo... 24 não é múltiplo de 20, mas é múltiplo do 3. 36 não é múltiplo do 20, então... ia ter que ser isso, né? O 20 começa com 20, 0, 20, 40, 60, então... o 60 é múltiplo tanto do 3 quanto do 12 também. Então seria o 60, se tiver que chutar, mas... De novo,
saber a resposta não quer dizer porcaria nenhuma se tu não consegue mostrar o porquê, né? Então, letra D, vamos lá. M.M.C. De quem? Diga lá, de quem? De 12, 60, não, 60 não, 12, 20 e 3, seria isso? 12, 23, a minha memória é uma miséria, é uma desgraça, uma coisa horrível. Então 12, 23, vamos lá pro Paint. Como eu já abri, e a minha jaqueta batendo no ferro da cadeira ali, fazendo um barulho. E agora, só agora que eu me dei conta, quando o cara vai editar o vídeo, cortar o iniciozinho e o final do vídeo, tu vê esses barulhos aí. Que é um negócio que se repete com vontade. Então, MMC do 12, do 20 e dos 3. 12, 23. Muito bem. Então, vamos lá. A gente sempre começa dividindo pelo menor, sempre pelo 2. Pode ter um caso aqui que não tenha como dividir nenhum deles por 2. Aí tu tentaria o 3, mas vamos lá. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. E 3 não tem o que fazer, então só repete o 3. Aqui ainda tem alguma coisa depois de dividir por 2? Tem, então 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. E 3 por 2 não dá. Não dá, então só repete. Mais alguma coisa depois de dividir por 2? Absolutamente não. Então vamos para o 3. 3 por 3 dá 1. O 5 não tem o que fazer, só repete. E o 3 por 3 dá 1 também. Então, a única coisa que tem ainda é o 5 aqui. Então aqui é 1, aqui é 1 e aqui também. Acabou por aí o nosso serviço. Então, o menor múltiplo comum entre 12 e 23 é 2 ao quadrado. Pode escrever assim. Opa. Assim. Nossa, meu quadrado ficou feio, né? Ainda bem que a gente sabe o que está fazendo. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então 2 ao quadrado é 4. Vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então 4 vezes 15 é 60. Então tá aí. Esse é o menor múltiplo comum entre esses números. Que a gente conseguiu, né, com raciocínio mínimo, perceber que não tinha outra coisa que não fosse o 60. Né? Sempre que eu pulei pra cá, não é? Vou pular pra cá. Pra trocar. Por causa do Paint, né? Então, mostramos que é o 60. Só vamos olhar o gabarito aqui. Tá aqui. Tá meio feio, tá meio apagado, mas é o 60 que tem aqui. Então, só vamos colocar aqui o 60 também, né? Pronto, bonito e belo. 2. Determine. De novo, mesma coisa. MMC 15, 3, aí já não oferece mais desafio nenhum. Já entendemos o que tem que fazer, já foi. Já deu, já acabou. Determine MMC. 4 números, cara. Para quê? Para que uma coisa dessas? Então, cara, esquece, deixa quieto. Determine o MMC dos números 36, 40 e 56. Me diz o que muda. Vamos ser bem sinceros aqui. Dessa questão aqui, ó, determine o MMC dos números 36, 40 e 56 de qualquer uma dessa lista anterior. Qual é a diferença dessa questão aqui para essas daqui? A diferença, tem... não, tá aqui a diferença.
Não tem nada de diferente. Eu olhei, eu achei que isso aqui fosse só uma continuação da questão. Eu não vi o 5 aqui, desculpa. Ah, então, isso daqui, essa questão, ela só. Não sei, você perdeu dessa última aqui só. Sabe? Não tem nada novo nisso daqui. Não sei porque botam separado, então. Podia pular, mas não, porque é uma questão de vestibular, não sei o que. Tá, tá bom. E daí, que diferença ela tem da lista? Das outras questões que tu fez anteriormente? Não tem nenhuma. Essa daqui sim, essa daqui já é uma coisa um pouco diferente, ó. Se o A é 2 elevado ao quadrado, vezes 3 vezes 5, B e tal, determine o MMC de A e B. Aí essa daqui já tá te cobrando o que ele te ensinou, das regrinhas e tudo mais. Mas aquela anterior ali é um negócio, tá perdido ali na lista. Enfim, o que a gente vai fazer? Vai resolver essa questão? Não sei, acho que tá passando, tá quase em 2 horas, né? É 1 hora e 52, e essa daqui parece que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões de MMC. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra por aí, em qualquer canto da internet. Até mais.